Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, a partir da palavra de Deus, porque nós entendemos e cremos que a palavra de Deus, ela traz direção, ela traz resposta, ela traz conforto, traz também exortação, traz aquilo que nós realmente precisamos, até porque é a palavra de Deus e ninguém nos conhece tão bem quanto o Senhor. E conhecendo muito bem sobre nós, sabendo quem realmente somos, Deus registra em sua palavra tudo aquilo que Ele desejava que nós soubéssemos sobre Ele e sobre nós mesmos, tá bom? Bom, hoje nós vamos mais uma vez refletir na palavra do Senhor. Inclusive hoje a nossa reflexão está baseada no Salmo de número 89. Nós vamos refletir hoje no Salmo 89, é a promessa de Deus a Davi. E se você ainda não compartilhou, compartilhe esse link aí nas suas redes sociais para que nós possamos abençoar a vida de muitas outras pessoas através deste programa, através da palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui. Então, se você tem sido abençoado, não fique com a bênção apenas com você. Transmita essa bênção, compartilha essa bênção também com outras pessoas, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 89, nós vamos lendo e vamos fazendo aqui alguns destaques, tendo em vista que esse é um texto um pouquinho maior, tá bom? Salmo 89. O salmista começa dizendo: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Como nós dissemos, agora há pouco, esse salmo tem como título A Promessa de Deus a Davi, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa dizer que Davi era um homem perfeito, mas que Davi foi aquele que Deus escolheu como rei, para ser rei, ao contrário de Saul, que o povo escolheu Saul, mas não era o escolhido de Deus. Deus escolheu Davi, e é justamente por isso que se diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus para reinar. E nesse texto nós vemos o salmista começando o seu salmo dizendo: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Primeira coisa que nós percebemos nesse salmo é a disposição do salmista em proclamar, em declarar, em testemunhar das misericórdias e da fidelidade do Senhor. Não existe nada mais precioso do que poder celebrar as misericórdias do Senhor e testemunhar da fidelidade de Deus. E interessante que quando ele diz assim, olha, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, ele nos mostra a importância de nós compartilharmos aquilo que Deus tem feito conosco para as gerações que estão sendo formadas. Então, nós precisamos falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para que o conhecimento de Deus e o desejo e a disposição de buscar ao Senhor seja também transmitido de geração em geração. Hoje nós temos a palavra, temos a Bíblia Sagrada, temos o texto escrito que nos possibilita conhecer aquilo que Deus fez na história da humanidade, na vida de tantos homens e mulheres. Mas
antes de ter esse livro em nossas mãos, a mensagem de Deus era transmitida de forma oral, através da oralidade, através da fala, não é? Através da proclamação. Então, a orientação de Deus, a gente vai ver muito isso lá em Deuteronômio capítulo 6, por exemplo. A transmissão era feita de pai para filho, né? E assim sucessivamente. Então, uma geração devia anunciar para outra geração, e assim sucessivamente, acerca dos feitos do Senhor. E eu não sei, de repente você tem ensinado muita coisa para os seus filhos, mas tem deixado de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. De repente você tem até colocado os seus filhos para ler a Bíblia, e isso é muito importante. Mas você também não pode deixar de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família. Olha que coisa maravilhosa, nós precisamos testemunhar da nossa casa acerca daquilo que Deus tem feito conosco. Então isso é muito importante. É bonito e é maravilhoso quando os nossos filhos leem na Bíblia aquilo que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Jó e com tantos outros homens. Mas é maravilhoso também quando nós compartilhamos e testemunhamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque isso reforça a fé dos nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Não é apenas apontar o caminho, mas é andar com eles esse caminho. Então, se é andar com eles esse caminho, é também falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É testemunhar dos feitos do Senhor em nossa vida. E aí ele continua dizendo: pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás. Você pode imaginar a misericórdia e a fidelidade de Deus como as duas asas de um mesmo avião. A misericórdia e a fidelidade de Deus. E aí ele continua dizendo, a partir do versículo 5, os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia do Santo louvam a tua fidelidade. Isso aqui nos faz lembrar o Salmo 19, quando o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A própria criação testifica da existência de Deus. A própria criação louva ao Senhor. A própria criação se prostra diante da grandeza de Deus e celebra a existência desse Deus glorioso, majestoso, poderoso. Mas nós não devemos pensar que é apenas a criação, não é a natureza que deve louvar ao Senhor, mas todos nós, o texto diz, os céus celebram as tuas maravilhas e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Sabe o que isso nos faz lembrar? Quando Jesus, lá na oração do Pai Nosso, inclusive eu citei no programa de ontem, ele diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Os céus louvam, os céus celebram e a terra também louva pela fidelidade de Deus, pela bondade de Deus. Os céus descem, o louvor dos santos, o louvor dos servos do Senhor sobe e esses louvores se encontram e exaltam a esse Deus Todo-Poderoso. Os céus celebram a fidelidade de Deus, os céus celebram as maravilhas, os feitos do Senhor, mas também os servos do Senhor aqui na terra devem louvar e exaltar, de forma que esse louvor e essa adoração chegue ao trono da graça como cheiro suave. E aí ele diz assim no versículo 6, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é Deus como nosso Deus? O próprio Senhor, falando através do profeta Isaías, ele diz, agindo eu, quem impedirá? Jó, no capítulo 42, ele diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Não há Deus como nosso Deus, não há quem possa impedir o agir do Senhor, não há quem possa frustrar os planos de Deus. Ele é glorioso, majestoso, ele é soberano, ele sabe o que faz, quando faz e como faz. É a esse Deus que nós devemos render o nosso louvor,
a nossa adoração. É a Ele que nós devemos adorar, é diante dele que nós devemos nos prostrar, porque só Ele é Deus nos céus e na terra. Só Ele é Deus acima de todas as coisas. Somente Ele tem o poder de agir e de fazer aquilo que Ele apraz. E aí ele continua dizendo, a partir do versículo 8, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Quem é poderoso como esse Deus? Eu gosto muito do Salmo 46, versículo 10, quando o Senhor diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando nós conseguimos aquietar o nosso coração, acalmar a nossa alma, colocando as nossas inquietações diante de Deus, nós conseguimos contemplar a grandeza de Deus, nós conseguimos perceber o agir do Senhor em nossa vida. Deus tem sido generoso, Deus tem sido bondoso, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado. É por isso que nós não cessamos de falar, nós não nos cansamos de falar da grandeza desse Deus, da bondade desse Deus. Às vezes as situações acontecem, às vezes algumas coisas fogem do nosso controle e a tendência humana é pensar de repente em dar uma pausa, em parar um pouco, em ver o que vai acontecer. Mas aí quando a gente lembra do que Deus tem feito e da maneira como Deus tem cuidado de nós, nós somos então reanimados e fortalecidos para continuar fazendo a obra do nosso Deus. O caminho não é feito apenas de flores, e ainda as próprias flores trazem também espinhos. Faz parte da vida, faz parte da caminhada, também ter que lidar com os espinhos das flores. Nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, Ele cuida de nós, Ele usa as nossas vidas para fazer a sua obra e cumprir a sua vontade. Versículo 9, ele diz assim, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Isso nos faz lembrar aquele momento em que Jesus está no barco com os discípulos e o barco está em meio a uma tempestade, sendo jogado de um lado para o outro, os discípulos achando que iriam morrer. Jesus está dormindo naquele barco. Os discípulos estavam desesperados, os discípulos estavam aflitos e Jesus estava dormindo. E alguém pode até perguntar, mas como é que Jesus consegue dormir diante da aflição dos seus discípulos? A questão é que Jesus ele tem o controle de todas as coisas. Para nós, pode estar sendo uma situação aflitiva, angustiante, mas para Ele, nada fugiu do controle. No momento certo, basta uma palavra do Senhor e a tempestade se acalma. Basta apenas uma palavra do Senhor e esse problema se resolve. Basta apenas uma palavra do Senhor e a cura acontece. Basta apenas uma palavra do Senhor e o milagre acontece. Basta apenas uma palavra do Senhor. Vidas são mudadas. Histórias são reescritas. Basta apenas uma palavra do Senhor. Ele é o Deus que acalma as tempestades, é o Deus que acalma a fúria dos ventos e é o Deus que também acalma o nosso coração. Eu não sei se de repente o seu coração está vivendo uma tempestade. Eu não sei se de repente o seu coração está aflito, angustiado. Eu não sei se de repente o seu coração está inquieto com alguma situação. Eu não sei, mas Deus sabe. E basta apenas uma palavra do Senhor para Ele acalmar o seu coração, para Ele aquietar a sua alma e você perceber quão perto o Senhor está de você. Versículo 11, ele diz, teus são os céus e a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. Salmo 24, o salmista já diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. Versículo 13 e 14 ele diz, o teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita.
Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Olha que coisa maravilhosa. O salmista diz que o braço do Senhor é poderoso, que a mão do Senhor é forte e está elevada. O Senhor está no controle, o Senhor está na frente dessa batalha. Você não está sozinho nessa história, não. Deus está à frente dessa batalha com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. E aí ele diz o seguinte, olha, justiça e direito são o fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. Deus é justo e julga de forma justa. Deus é imparcial. Deus carrega sobre si, como parte do seu caráter, graça e verdade. Não há nada que faça Deus mentir, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, na sua soberania, tem o controle de todas as coisas, e aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. O nosso grande desafio, e é o que nós precisamos aprender a fazer, é confiar no Senhor e descansar nele. Descansar não significa cruzar os braços, mas é fazer aquilo que é responsabilidade nossa, sabendo que Deus está fazendo aquilo que é responsabilidade dele. Descansar no Senhor não é deitar e dormir em berço esplêndido, mas é saber que Deus está cuidando de nós e por isso não precisamos nos desesperar. Deus está no controle da nossa vida. Ele continua dizendo a partir do 15, bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e a tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Olha que coisa maravilhosa. Feliz é aquele que conhece o Senhor. Feliz é aquele que anda na presença do Senhor. A verdadeira felicidade consiste em andar na presença de Deus. O lugar mais seguro, o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença de Deus. A felicidade não é a ausência de momentos de tristeza. A felicidade é a certeza de que Deus está conosco e de que, independente das situações, Deus está cuidando de nós e Ele está no controle da nossa vida. A verdadeira felicidade consiste em andar na presença do Senhor, porque Deus é o autor da vida e a vida só faz sentido quando nós estamos em comunhão com esse Deus maravilhoso. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. E é Ele quem nos alegra, quem nos fortalece, é Ele quem cuida de nós. Eu falei agora há pouco de Davi, segundo o homem segundo o coração de Deus. No versículos 20 e 21, o Senhor diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará com ele, estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. E aí ele continua fazendo uma série de promessas, não é, a Davi: o inimigo jamais o surpreenderá, nem lhe será humilhado pelo filho da perversidade, esmagarei diante dele os seus adversários, destruirei aqueles que o rodeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Olha que o Senhor escolhe Davi, o Senhor unge Davi e o Senhor cuida de Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. O Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu e o Senhor está cuidando de você. Ele não vai te abandonar. Ele não se esquece de você.
Ele está no controle da sua vida. Ele está cuidando de você. E Ele deseja que você tenha um relacionamento de pai e filho. Veja que no versículo 26, o Senhor diz assim: Ele me invocará dizendo, Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Em João capítulo 1, versículo 12, o texto diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, todo ser humano foi criado por Deus. Mas aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Não é a religião, não é uma instituição religiosa, é Jesus. Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus. Como nos diz Romanos 5:1, Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus e trazer paz no nosso relacionamento com Ele, a ponto de podermos chamar Deus de nosso Pai. E não um filho que está ali distante, que não tem intimidade, que não tem liberdade, assim como a gente vê na parábola do filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos. O mais novo pede a sua parte da herança, vai para uma terra distante, gasta tudo que tem, depois, quando está passando necessidade, ele volta, pede perdão, se reconcilia com o pai. E o pai o recebe de braços abertos e celebra o retorno daquele filho. Assim como Deus celebra também o retorno daquele que por algum motivo saiu da sua casa. Mas há também ali o filho mais velho, que não saiu de casa e que supostamente obedecia a todas as ordens do pai, mas não tinha intimidade com o pai. Quando aquele filho mais velho se aproxima de casa e vê que está acontecendo uma festa, ele chama um dos servos e pergunta o que é que estava acontecendo, e ele então diz: olha, o seu irmão voltou e seu pai decidiu dar uma festa. E ele fica ali indignado com aquela situação, ele não quer entrar em casa, o pai então vai falar com ele, e aquele filho diz assim: meu pai, eu estou aqui todo o tempo, eu nunca desobedeci a nenhuma das suas ordens, eu não saí de casa, e o Senhor nunca me deu um cabritinho para celebrar com os meus amigos. E aquele pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Aquele filho não saiu de casa, aquele filho não pediu a parte dos seus bens, mas aquele filho também não tinha intimidade com o pai, não tinha um relacionamento de intimidade com o pai, não tinha abertura para se aproximar do pai, conversar com o pai, falar das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas necessidades. Não basta estar na casa de Deus, é preciso ter intimidade com Deus. É preciso entender que nós podemos nos achegar a Deus e abrir o nosso coração diante de Deus, entendendo que Ele é o nosso Pai, o Pai perfeito, o Pai que cuida perfeitamente de nós. Nós, como pais, somos falhos. Às vezes, mesmo tentando acertar, nós erramos, porque nós somos falhos. Mas Deus é o Pai por excelência. Ele é o Pai perfeito. Ele nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos acalenta, Ele nos orienta, Ele nos fortalece, Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele cuida perfeitamente de nós. Você tem buscado a Deus como seu Pai? Ou você tem buscado a Deus como aquele ser carrasco que está sentado num trono, esperando que as pessoas cometam algum erro para que Ele jogue ali uma seta de punição? Não, esse não é Deus. Ele é o Deus justo, mas Ele também é o Deus amoroso. Ele não vai passar a mão sobre a sua cabeça se você estiver pecando contra Ele, se você estiver desagradando, mas Ele vai renovar sobre você as suas misericórdias para que você possa vencer esse pecado, vencer essa dificuldade e se manter firme na presença do Senhor. Deus não é conivente com o pecado, mas Deus também dá os recursos para que nós possamos vencer o pecado. Ele não deixa a gente sozinho, não, porque a gente sabe que sozinho a gente não dá conta. Então Ele renova sobre nós as suas misericórdias. Ele todas as manhãs nos dá os recursos necessários por meio da palavra, por meio da oração, para que nós possamos identificar e vencer o pecado. Versículo 30, ele diz, 30 em diante, ele diz: se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Deus não é conivente com o pecado.
Não fique achando que pelo fato de Deus ser misericordioso, pelo fato de que Deus é amor, de que ele vai ser conivente com o pecado, porque não vai. Deus não é conivente com o pecado. Deus não passa a mão sobre a cabeça de quem está vivendo deliberadamente no pecado. Mas aí, os versículos 33 e 34 diz: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Deus renova sobre nós as suas misericórdias. Deus mantém sobre nós a sua fidelidade, porque não é sobre nós, é sobre ele. Mas não se esqueça, todo pecado traz uma consequência. Então, se de repente você está vivendo uma vida pecaminosa, você está vivendo algo que tem desagradado ao Senhor, eu quero desafiar você nesta manhã, em nome de Jesus, a você abandonar a prática desse pecado. E eu sei que você não tem força para fazer isso sozinho, então você vai pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Eu quero vencer esse pecado, eu quero vencer essa situação, eu quero me ver livre desse negócio. Peça a Deus e Deus vai te ajudar, Deus vai fortalecer o seu braço, Deus vai fortalecer a sua vida para que você vença esse pecado, para que você vença essa tentação e para que você se mantenha firme na presença do Senhor. E aí, a partir do versículo, os versículos 35 a 37, ele vai dizer: uma vez jurei por minha santidade e nunca mentiria a Davi, a sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Aí, a partir do versículo 38, o salmista começa a colocar alguns questionamentos. Ele diz assim: tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste, te indignaste com o teu ungido. E aí faz uma série de questionamentos sobre o porquê algumas coisas estavam acontecendo. E aí ele diz no versículo 46: até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem é que pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Ele começa a questionar, o salmista começa a questionar: olha, se o Senhor jurou tudo isso, o Senhor prometeu ser fiel, cuidar, preservar todas as gerações que descendem de Davi, por que tudo isso acontecendo? E de repente você também está questionando ao Senhor o porquê de algumas coisas estarem acontecendo na sua vida. E eu quero dizer para você nessa manhã: eu não sei. Eu não tenho a resposta do porquê essas coisas estão acontecendo na sua vida. Mas eu posso dizer para você o seguinte: Deus não se esqueceu de você. Deus não perdeu o controle da sua vida. E se alguma coisa está acontecendo diferente do que você queria, alguma coisa tem. Há algum motivo. E pode ser que o motivo seja para você lembrar do quanto você precisa de Deus, do quanto você é dependente de Deus. Porque parece que às vezes a gente vai levando a vida meio que no automático. E aí às vezes precisa de algo para nos chacoalhar e nos acordar e nos fazer voltar para a realidade. E aí, o mais interessante de tudo isso é que o salmista começa exaltando ao Senhor, reconhece a promessa do cuidado de Deus sobre Davi e sobre as suas gerações. Ele até questiona sobre o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. Mas ele finaliza dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. De repente você pode estar aí cheio de questionamentos, cheio de porquês. E eu quero dizer a você nessa manhã, ainda que você esteja cheio de questionamentos e cheio de porquês, não deixe de bendizer o nome do Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de louvar ao Senhor. Porque ainda que as coisas não estejam acontecendo como você planejou ou como você gostaria que estivesse acontecendo, Deus continua sendo Deus e Ele continua cuidando da sua vida. Que Deus nos abençoe. Queridos, que maravilha poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Se você ainda não compartilhou esse link, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança através da palavra de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira
E se Deus permitir, amanhã, sexta-feira, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, Deus continue cuidando de você e da sua casa, em nome de Jesus.